Bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, Marcelo Santos, e nós vamos trabalhar com a Lei Complementar 840, que é o Estatuto dos Servidores do DF, e a única parte cobrada no edital de vocês é sobre os deveres e responsabilidades dos administradores, bem como as punições e os processos administrativos disciplinares, tá? Então, antes da gente iniciar as questões em si, são 65 questões e vai dar tempo. Lá na outra turma pelo menos deu, né? Vamos fazer só uma recapitulação aqui em mapas mentais. Joinha? Primeiramente, né, dando o conceito da Lei Complementar 840, ela é conhecida como Estatuto, muito bom. Estatuto dos Servidores, às vezes na sua prova, pode aparecer como regime jurídico, tá? Marcelo, o Estatuto dos Servidores é para todo tipo de servidor, tanto efetivo quanto comissionado? Os dois são chamados de estatutários, porque os dois são regidos pelo Estatuto, apesar de o nosso amigo comissionado não ter estabilidade. Ele também é um estatutário, tá? Ele só não é efetivo. A respeito dos deveres dos servidores, quando é que eles vão começar? Quando é que você pode ser chamado ou ser chamada de servidora, de servidor? A partir do momento da posse. Marcelo, na minha nomeação, eu não posso ser considerado servidor ainda não? Não. Na nomeação, a administração somente te chamou. Mas você tem que aceitar o pedido de casamento. Enquanto você não aceitar, né, não posso considerar você como ocupante de cargo público. Mas quando iniciam os seus deveres, também começarão as suas proibições, né? Vai ter um monte de coisa que você não poderá mais fazer. Por exemplo, se você é dançarina ou dançarino de striptease, não pode. Você vai ter que largar porque é uma conduta privada e incompatível com a sua função, e apesar de parecer brincadeira, aconteceu onde? Em Minas Gerais. 2 professoras perderam o cargo porque eram dançarinas de funk, mas não eram qualquer funk, era um funk proibidão de tirar a roupa. E aí descobriram e as professoras foram demitidas, mas foram contratadas pelo grupo lá de funk, né? Deve estar ganhando mais, tá bom? Acontece que por uma única conduta, quando você fala de responsabilidade do servidor, você pode vir a responder até 3 processos diferentes, né? Sendo que as esferas de responsabilidade são a esfera administrativa, que é onde nós vamos dar o maior foco hoje. Você tem a esfera civil. Marcelo, quando é que vai rolar de eu responder civilmente? Por exemplo, quando você provocar um dano, e aí o pai do aluno processar o Estado, depois o Estado vai te processar, tá? Por quê? Ter causado dano a terceiros. Joinha? O que pode acontecer aqui na responsabilidade civil também? Você responder por uma improbidade administrativa e ter que pagar até 100 vezes o valor da sua remuneração. Então, se você vai ganhar 5 mil por mês, quanto é que dá 5 mil vezes 100? R$500 mil. É a multa que pode caber aqui na esfera civil, por exemplo, se você for flagrada dormindo na coordenação, né, nos dias de coordenação, tá bem? E também tem a condenação na esfera penal, se aquilo que você praticou também for crime, né? Por exemplo, você desviou um pouquinho de dinheiro ali da associação de pais e mestres, já era. Você conseguiu com a única conduta ter que responder de 3 esferas diferentes. Tá? Vai ter um julgamento em cada uma delas. Marcelo, não é um julgamento só para as 3, não? Não, gente, porque as esferas, em regra, são independentes. Como assim independente? Significa dizer que o resultado de uma não vai interferir na outra. Você se livrar em uma não significa que vai estar automaticamente livre na outra, né? Tem uma colega de vocês que ela já é servidora efetiva do DF, mas ela era do Goiás. Acontece que ela foi demitida no Goiás. Ela dava aula lá no Valparaíso. Ela tem a minha idade, ela fez faculdade comigo, né, lá na UNB. Ela fez artes. E o que acontece? Ela ficou com um aluno de 16 anos de idade.
E aí, o que acontece? Ela também mandou um nude para o aluno. E o que acontece quando se manda nude para o aluno? Ele vai mostrar para os amigos. Ele vai mandar para os amigos, ele mandou para os amigos, então os amigos foram lá e acabaram que a mãe descobriu, né? A mãe de um deles descobriu, contou para a mãe do menino. E a mãe do menino chegou na escola e falou: meu filho, meu bebê foi estuprado por essa professora. E ela sofreu uma acusação de estupro. E ela respondeu a um PAD na esfera administrativa e também respondeu por um crime na esfera penal, tá bom? E como eu falei, o resultado de um não interfere na outra. Ficar com menor de idade, ficar com menor com 16 anos de idade é crime? Não é. Não é crime. É crime se ele fosse menor de 14 anos, né? Mas então esses novinhos estão liberados, é mais ou menos isso aí, tá bom? Tá liberado, mas acontece que ela não poderia ter feito isso na escola, nem em razão da função dela, tá? E o que aconteceu, gente? Ela foi presa? Não, ela foi absolvida na esfera penal, porque não é crime ficar com um moleque de 16 anos, apesar de ser uma idiotice, tá? Mas ela foi absolvida. E ela foi absolvida no PAD? Não, ela foi demitida da rede pública do Goiás. Porque o resultado de uma não interfere na outra. E além do mais, as sanções, as punições se acumulam. Bacana? Pode perguntar. E se for o contrário? Na esfera administrativa. E também não toma punição, a gente vai ver essa parte também nas questões, tá? Mas tem regras para extinguir a punibilidade. Tem um prazo e tem a questão de instauração de PAD também, que interfere nesses prazos. E tem que saber quando, a partir de quando começa a contar, tá? A gente vai ver tudo isso aí bonitinho. Joinha? Gente, então vamos lá. Regra, as esferas dependem uma das outras ou não dependem? Não dependem. Em regra, as sanções podem se acumular ou não? Em regras têm exceções ou não? Tem. Regras têm exceções, tá bom? Vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. A exceção são, né, duas absolvições muito específicas aqui na esfera penal. Não é qualquer tipo de absolvição, tá bom? Ou vai ser absolvição por inexistência de fato, ou vai ser absolvição por negativa de autoria. Marcelo, eu preciso muito que você traduza isso para mim, para a língua portuguesa. Gente, tem algumas linguagens que são inerentes ao direito, não há demérito nenhum em você não conhecer, tá? O demérito está em você ter dúvida e não perguntar. Traduzindo para a língua portuguesa, eu sugiro demais isso para vocês, sempre que tem algum vocábulo difícil, você colocar na linguagem aproximada da sua. O que é inexistência de fato? É quando o juiz chega e fala bem assim, ó, foi provado por A mais B que esse fato sequer aconteceu. Por exemplo, você está sendo acusado de ter roubado o mimeógrafo do colégio para vender lá no mercado de entorpecente, né? E no meio do caminho, na verdade, descobre que o mimeógrafo sempre esteve no colégio, mas estava guardado num armário que ninguém tinha pensado em procurar. Teve roubo ou não teve? Não. Então é inexistência de fato. A nossa colega pegou novinho ou não pegou? Pegou. Pegou novinho, mas ela foi condenada? Não. Ela não foi condenada porque, apesar de ter pego, não era crime. Isso é outra coisa, tá bom? Negativa de autoria. O que é a negativa de autoria? É quando o juiz fala, ó, ficou provado por A mais B que não foi ela. Na verdade, foi a irmã gêmea malvada dela. Tá bom? Nessa situação também, automaticamente, você estará livre lá no processo administrativo disciplinar e no processo civil. Mas são só nesses dois casos. O que a banca vai perguntar no dia da prova? Lá na questão 34. Se a pessoa que é absolvida por falta de provas na esfera penal, automaticamente está livre nas demais esferas. É errado. É só inexistência de fato ou negativa de autoria. Combinado? Ok, então.
Que tipo de conduta é punível quando eu, servidor, apronto, tá? Eu posso ser punido quando a minha conduta é uma ação, é um fazer? Sim, Marcelo, eu não vi isso aí, esse nome ação, lá na lei, tá? Na lei não está escrito ação, gente. Está escrito assim, ó. Conduta comissiva. Conduta comissiva, tá massa? E o que é a omissão? É um deixar de fazer. Deixar de cumprir aquilo que era uma obrigação sua. Por exemplo, o intervalo, o horário do recreio é do professor ou é do aluno? É do aluno. E se, eu vou dar uma situação hipotética que não aconteceu na Secretaria de Educação. E se a professora, gente, pega e vai para a sala dos professores tomar café e durante esse cafezinho um aluno pega e cai na canaleta e arranca o couro da canela todinho. A professora vai responder? Sim, por conta de uma omissão. Ela quis que aquilo acontecesse? Não, mas acontece o seguinte, ó. Você sofrerá uma punição sendo a sua conduta intencional ou não intencional. Conduta intencional é aquela praticada com dolo, tá? Também chamada de conduta dolosa. A conduta que você não tem intenção, mas que você não tomou os devidos cuidados, você vai chamar de culpa, tá? É um pouquinho estranho da nossa linguagem habitual? É, porque na nossa linguagem habitual, você fala que a culpa é sua, né? Então, esquece um pouquinho isso. Condutas puníveis, ação e omissão, dolo e culpa, tá? É claro que na hora de aplicar a punição, eu não vou pesar tanto a mão quando a pessoa fez sem querer. Inclusive, a própria legislação prevê que se você cometeu sem querer, se é a primeira vez que você faz e o prejuízo é pouco, então você nem punição vai tomar se você restituir aquilo que você acabou prejudicando, tá? Por exemplo, tá manobrando o seu carro, você passa no concurso, qual a primeira providência vai tomar? Comprar um HB20, né? Todo professor vai comprar um HB20 quando passar. Professor, Oi. posso dizer então que essa conduta omissiva também é não intencional? Não, é diferente de conduta intencional para omissiva. Vou explicar para você, tá? Então, como eu ia falando, gente, você tá lá manobrando o seu HB20, vai lá e bate no outro HB20 da outra professora que também passou junto com você. Só que só riscou um pouquinho o para-choque. Se você pagar antes de instaurar o PAD, então você nem vai ser punido, tá bom? Mesma coisa que se você não faz isso sempre, se foi sem querer, tá? Então isso é levado em consideração. A colega fez uma pergunta que ela é recorrente, Marcelo, eu posso dizer que a conduta omissiva é a mesma coisa de não intencional? Não. Tem vezes que, por exemplo, a professora de maldade deixa a Valentina e o Enzo se estapeando, né? Porque não gosta de nenhuma das duas crianças. É uma omissão? É. E ao mesmo tempo ela é intencional, tá joia? Então são coisas diferentes. Aqui, a respeito das faltas previstas na nossa Lei Complementar 840, eu tenho só 3 tipos de falta, que são as faltas leves, as faltas de natureza média e as faltas de natureza grave. Por exemplo, o que é uma falta de natureza leve? É uma falta de natureza leve fazer fofoquinha, puxar saco, deixa eu ver o que mais. Recusar-se a fazer inspeção médica quando solicitada pelo órgão, que aconteceu muito, né? O que é uma falta média, por exemplo? Outra coisa também de falta média que nunca aconteceu na Secretaria de Educação é vender bombom dentro da escola, vender perfume, né? Vender produto de beleza, lingerie também, que nunca aconteceu na Secretaria de Educação, tá bom? Então são essas coisas que nunca aconteceram lá. Bater na diretora, né? Também é médio. Mas é médio, bater é só médio, tá bom? O que é uma falta grave, né? Crime contra a administração é grave, abandonar o cargo é grave e apresentar atestado médico falso é grave. Acontece que as médias e as graves são subclassificadas. Você tem as médias do grupo 1, que dão até 30 dias de suspensão,
E tem as médias do grupo 2, que podem dar para você até 90 dias de suspensão. As graves também são subclassificadas em graves do grupo 1 e graves do grupo 2. Qual que é a diferença de uma para a outra? É que a grave do grupo 1, a pessoa só toma, por exemplo, uma demissão. Mas se for uma grave do grupo 2, além da demissão, você ainda ganha de brinde 10 anos sem poder voltar para a administração pública do DF, mesmo com aprovação em concurso público. Marcelo, e na grave do grupo 1, se eu só for demitida, amanhã você já pode estar de volta. Mas grave do grupo 2, não. Exemplo de grave do grupo 1, conduta escandalosa dentro da repartição. Festa de fim de ano, você enche a cara, sobe em cima da mesa e tira a roupa. Já era, vai sofrer uma demissão, tá? Grave do grupo 2 é o que eu falei para vocês, apresentação de atestado médico falso para não ir trabalhar na sexta-feira. Que também nunca aconteceu na vida, né? Quando é que eu sei, então, que eu vou tomar umas punições e quais são as punições previstas na lei? As punições que nós temos são advertência, suspensão, demissão, destituição e a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Marcelo, e a exoneração? Exoneração nunca é punição, tá? Exoneração nunca é uma punição. Sempre vai ser sair pela porta da frente. Aí a banca vem e pergunta para você. Nunca é necessário instauração de PAD para exonerar um servidor, certo ou errado? Certo. Se não é uma punição, nunca vai ter PAD. Se é punição, não interessa qual punição seja, sempre vai exigir processo administrativo disciplinar. Não interessa qual seja a punição. Peculiaridades a respeito das punições. Começando com a advertência. Eu posso aplicar advertência somente por escrito ou pode advertência verbal? Só por escrito, tá? Advertência só por escrito. Suspensão. A suspensão no máximo será de 90 dias. A suspensão pode virar multa, tá? Se a administração quiser, em vez de deixar você 3 meses em casa sem receber nenhum centavo, ela vai permitir que você trabalhe recebendo pelo menos a metade da remuneração. Mas depende de quem? Dela. Oi? Proporcional não, é 50%. Definitivamente. Tá? Você não tem como escolher se é 70, 20. Ela é obrigada. Se dá a multa, tem que ser de 50%. Marcelo, levei 45 dias de suspensão. Converteram em multa. O que vai acontecer? Você vai trabalhar esses 45 dias recebendo a metade da remuneração por dia de trabalho. Então, se você é uma professora que já ganha seus 6 mil por mês, se Deus quiser, cada dia você ganha R$200. Né? Mas se você tomar a suspensão convertida em multa, para cada dia de trabalho serão R$100. Right? Demissão é olho da rua. Tá? Demissão é olho da rua. A demissão ela é só para quem tem cargo efetivo, ou seja, somente para quem é concursado. Marcelo, eu sou concursada, eu passei para a Secretaria de Educação, só que quando eu botei o pé para dentro, um amigo me chamou para ocupar um cargo comissionado também. Só que eu sou olho grande, eu desviei dinheiro. Eu desviei R$100 mil para minha conta. Eu estando num cargo comissionado, eu vou tomar uma demissão ou uma destituição? Demissão também. Se você tem um cargo efetivo, você só pode tomar demissão. A destituição, essa sim, ela é para o comissionado sem cargo efetivo. É aquela pessoa que entrou na base da peixada pura mesmo, nunca tinha botado o pé
dentro da administração, nunca fez prova nem para o Detran, mas conhece alguém e aí foi chamada, né, para ser servidora. Existe essa possibilidade? Existe, cargo comissionado é para qualquer um. Só que diferentemente de você que também tem um cargo efetivo, ela não tem um cargo efetivo. Se ela aprontar, só pode ser destituída, tá bom? E a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade é só se você aprontar, antes de se aposentar. Descarregou. Antes de se aposentar. Vocês estão me ouvindo aí bem? Não? E agora? Não está me ouvindo? Mas está fazendo assim não, então? Então, galera, é o seguinte. Me aposentei tem 2 meses. Só que eu voltei lá na escola e roubei 50 resmas de papel. O que vai acontecer com a minha aposentadoria? Nada. Não vai acontecer. Isso aqui é a polícia? Não vai acontecer nada com a minha aposentadoria, porque depois que eu me aposento, eu posso roubar, matar e destruir, que não vai me acontecer nada. Como eu estava falando, a cassação de aposentadoria só se aplica se o que você fez antes de se aposentar. Depois que se aposentou, você está livre para cometer qualquer tipo de ilícito. Você só vai ser preso.